tudo bem? Vim trazer aqui para vocês a aula de Antiguidade Oriental na figura da Mesopotâmia, tá? E já digo para vocês se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Agora vamos para o que interessa, vamos para a aula. Mesopotâmia significa uma região que está entre rios. E que rios são esses? É o rio Tigre e Eufrates, que está na região no norte da África e do Oriente Médio, que é onde se desenvolveu as primeiras civilizações, que veio do período neolítico, onde eu tive a primeira revolução urbana e a primeira revolução agrícola, onde eu consegui fazer com que a população se fixasse no território e não precisasse ser mais nômade, e um homem que controla a natureza e consegue produzir o seu próprio alimento. Vai ser nessas regiões que eu vou ter o desenvolvimento do calendário da estrela Sírio, onde vai marcar o primeiro dia do ano, porque eu preciso controlar, na verdade saber quando eu tenho o processo de cheias, quando o rio não vai estar cheio. Eu preciso desenvolver também, além do calendário, a matemática, onde eu vou ter o desenvolvimento da raiz quadrada, dos pesos e medidas. Eu vou ter o desenvolvimento também da agricultura, do comércio, de todo o setor de direito, das leis. Eu também vou ter uma região que vai pertencer a esse crescente fértil, que é totalmente dependente desses rios, porque a região desse Oriente Médio, desse norte da África, ela é um deserto, e um deserto que, aparentemente, por ser um deserto, não era para ser uma terra que tivesse grandes desenvolvimentos, mas por conta desse crescente fértil, por conta desses rios, eles o tornaram propícios para a agricultura e para fixar esse homem na terra. Então, por isso que vai ser uma região muito fértil e que vai ter esse desenvolvimento e vai marcar o primeiro surgimento, não o primeiro surgimento, mas sim a primeira civilização do homem. E tem um historiador que eu gosto muito, Ciro Flammarion, e esse historiador, ele destrincha o modo de produção asiático, que era como a cidade da Mesopotâmia se desenvolvia. Porque eu falei para vocês que numa história pré-literária eu tenho um modo de produção primitivo. E Marina, qual é a diferença? Nesse modo de produção asiático, o homem vai depender de uma civilização hidráulica, ou seja, ele depende do regadio, ele depende da água, ele depende dos rios para se desenvolver. E como assim? Se eu tenho esses períodos de cheias, eu vou estar fazendo obras hidráulicas para eu conseguir fazer com que essas águas se dinamizem e que chegue a diversas regiões, aumentando essa região de fertilidade. E eu vou ter também a parte mais importante da Mesopotâmia, que vai ser justamente essa política de cheias, essa política de obras hidráulicas e obras públicas, e não as pirâmides. Porque a parte mais importante dessa antiguidade é as pirâmides. Não, não é. Vai ser as obras hidráulicas causadas por conta das cheias do rio Tigre e Eufrates. É que eu vou mostrar o poder absoluto de uma monarquia burocrática despótica, o que é um governo despótico, um governo que centraliza o poder nas suas próprias mãos. Eu vou ter também um governo teocrático, porque ele vai associar a igreja com o governante, porque ele vai dizer que o governante vai ser a representação de Deus na terra e ele vai ser o mediador. De que forma? Esse governante, com a ajuda da religião, eu vou estar trazendo a ordem, eu vou estar trazendo a fertilidade e a abundância para esse território. Então, um Estado teocrático é o mediador da religião com o homem, como a religião trouxesse a abundância e a prosperidade para o governo e, consequentemente, para a cidade. Outra coisa que vai acontecer também vai ser o Estado com função de dirigir a economia, de trazer ordem, de trazer prosperidade, de fazer as divisões de trabalho, de fazer a produção desses excedentes. Eu vou ter também a servidão coletiva ou a corveia real. E o que é isso? Ela estabelece duas obrigações: que todo cidadão ele é obrigado a pagar impostos e que todo cidadão ele é obrigado a contribuir com a construção de obras públicas através do envio de homens para fazer com que isso aconteça. Marina, por quê eu preciso estar enviando o trabalhador? A base social da Mesopotâmia é justamente esses rios. Então eu preciso estar com uma sociedade unida, uma sociedade organizada, para construir todos os diques, todos os canais necessários para eu fazer que a fertilidade do rio chegue em todo o território. Então é uma sociedade organizada, é uma sociedade que tem como foco justamente uma sociedade hidráulica, é uma sociedade que está se
se desenvolvendo cada vez mais. Quero até deixar como dica dessas sociedades hidráulicas mostrar dois quadros, que é a Noria e a Sharduf, onde são duas obras hidráulicas que mostram esse avanço de como funcionava essa organização. E Marina, qual é a origem dessa história? Existe a origem mítica, onde ela diz que o rei Nabucodonosor II, ele vai invadir a região da Babilônia e que nessa região ele vai pegar seus prisioneiros e vai torná-los habitantes, fazendo cativeiro babilônico. Existe também uma história que diz que esse cativeiro da Babilônia, ele também é o anticristo, é o anti-Jerusalém, que por conta disso é uma sociedade onde habita o mal, a questão desses prisioneiros, e por isso seria uma sociedade anticristo, uma sociedade onde o mal habita, tá? Mas isso assim são uma outra versão da história. O que importa é você saber da história do Nabucodonosor II, que invade a região da Babilônia e faz dos seus prisioneiros habitantes. E essa região da Mesopotâmia, ela vai se perdendo por conta das invasões persas, dos Ixos, de todas as invasões das pessoas da região que ameaçavam a centralidade e a autonomia e o desenvolvimento dessa região. Vale ressaltar que essa região da Mesopotâmia, ela vai ter o seu primeiro povo, sua primeira civilização, que vai ser os sumérios, e que vão se desenvolver na região de Uruk, tá? E nessa região é onde tudo vai ser efetivado a partir de 3.300 a.C., onde eu tenho, por exemplo, a criação da escrita. E por que essa escrita vai acontecer? Porque eu preciso organizar o território, eu preciso dizer o que precisa ser feito, eu preciso distribuir os pagamentos, instituir quais serão os tributos, e eu preciso deixar tudo escrito, tudo afirmado, tudo assim, porque eu estou legitimando, eu estou provando o que é que tem que ser feito. Essa escrita vai ser cuneiforme, essa escrita ela serve para exercer poder, e essa escrita também mostra, o que eu faço, quero até fazer um detalhe, que ela não torna um reino unificado, tá? Porque tem algumas questões que eu vou dizer, a escrita faz com que a Mesopotâmia se unifique. Não, a região da Mesopotâmia, ela tem grandes reinos, mas a região da Mesopotâmia, ela não chegou a ser unificada, tá bem? E eu queria trabalhar com vocês também algumas divisões políticas e sociais, que é a divisão da pirâmide etária, que eu vou até deixar a foto dela aqui, que em primeiro o auge vai ser o rei, em primeiro escalão, que é na pontinha da pirâmide, onde esse rei, ele é a função máxima do Estado, ele é a pessoa que tem mais poder. Por baixo dele vai estar os sacerdotes, os chefes militares, os grandes comerciantes, as pessoas poderosas do governo. E na sua base social eu tenho os sacerdotes, o setor militar, eu tenho os comerciantes menores, eu tenho os camponeses. Então é uma sociedade muito hierárquica, é uma sociedade teocrática, é uma sociedade hidráulica, é uma sociedade que apesar de ter agricultura, ela não é dependente da agricultura. Em que sentido? Quando eu digo, ela é uma sociedade totalmente dependente da agricultura, é como se ela só vivesse do campo, mas é uma sociedade que eu tenho um comércio, que eu tenho uma produção de excedentes e que eu consigo me desenvolver melhor. Então eu tenho relações com o campo e eu também tenho relação com esse tipo de... Vale até ressaltar que em períodos de crise, por exemplo, eu vou ter a população, o governante, distribuindo alimentação, lanches, tecidos, para que todo mundo tenha esse acesso. Então, apesar de toda a hierarquia, em períodos de crise, ele tenta acalmar esse caos social. E querendo falar um pouquinho sobre religião com vocês, a religião ela partia de um princípio de um mar primordial, onde esse mar deu origem ao céu e à terra, e a união desses dois geraram todos os deuses, onde cada deus tinha uma função de intensificar e de trazer abundância e fertilidade para essa região. É uma religião politeísta que acredita em vários deuses, então eu já estou mostrando que não tem um estado laico, ele está sempre vinculado, ele é sempre um estado mítico por ser tão teocrático. Estar nesses templos que tinham duas funções, ser a casa dos deuses e aonde os imperadores, quem mandava na região, o rei, ele ia conseguir exercer também o poder e o fazer político, já que eu tenho um estado teocrático. São religiões politeístas, vale lembrar que se é politeísta, se é vários deuses, eu não tenho uma religião única e que também eu não tenho um estado laico por causa dessa associação.
e são deuses totalmente benevolentes e que atendem à necessidade da sua população, e que você pode fazer oferendas e que você pode fazer momentos de oração nesses templos para uma melhor organização e uma melhor abundância dessa sociedade. Agora eu gostaria de trabalhar com vocês a questão do direito, onde o direito tem a criação das primeiras leis, que em primeiro momento vai ser leis orais, que vão se passar por punições do rei, onde ele vai definir qual vai ser as punições, qual vai ser o que vai ser vigorante qual vai ser a lei que vai ser vigorante nesse território, para ser mais clara. E eu vou ter 4 leis, só que eu vou colocar as 4 aqui, só que a mais conhecida vai ser o Código de Hammurabi, onde o Código de Hammurabi ele é baseado na lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. E um trecho dessa lei, ela diz que, por exemplo, se uma casa foi construída por um pedreiro e essa casa termina desabando e matando os seus habitantes, as pessoas têm o poder de derrubar a casa deles, ele tem que ter a mesma punição, porque é olho por olho, dente por dente. E esse é o código, é o mais famoso, então vale lembrar tudo que eu já falei agora num rápido resumo. A região da Mesopotâmia é entre rios, é uma sociedade hidráulica que vai ser destruída por invasões de turcos, ingleses, hicsos. Vai ser uma região de um governo teocrático, é uma região que tem a agricultura com a produção de tecidos também, e eu tenho o desenvolvimento do comércio, eu tenho hierarquia social, eu tenho o desenvolvimento da matemática, do calendário, da escrita, da hierarquia, da divisão do trabalho, tá bem? Muito obrigado, até amanhã, que eu venho com a aula de Brasil Colônia. Um grande beijo.